E aí, turma, tudo bom? Mês passado eu ganhei emprestado esse livro de uma aluna minha, a Bruna Mazzucci, e eu achei bem interessante pela capa que fala sobre, pensava que falava sobre storytelling e contar narrativas sobre marcas, mas esse livro eu achei muito interessante e ele é muito mais do que isso. Então eu resolvi fazer um resumo visual sobre o livro e vou compartilhar com vocês. E vou explicar um pouco do que eu interpretei desse livro. E também coloquei na descrição o link do Notion com algumas anotações minhas sobre esse resumo e sobre o livro, algumas páginas que eu fotografei que eu achei interessante. E se vocês quiserem baixar esse resumo em alta resolução, é só vocês clicarem no link, certo? Então vou mostrar para vocês esse resumo do livro que se chama Story Brand, de Donald Miller. E vou falar tudo agora para vocês. Bora lá então. Então aqui estão todas as camadas que eu utilizei e eu vou mostrando para vocês um pouco de como é que eu fiz o resumo e explicando um pouco também de como é o livro. O nome se chama Story Brand porque é contar a história da tua marca, é criar uma história, uma narrativa para a marca, mas ele é muito mais do que contar a história da marca, mas é fazer acompanhar a história do cliente também. E ele criou esse método SB7. Ele chama esse método assim, e vocês vão entender o porquê que ele cria esse método. E ele é um escritor e orador, e como ele é roteirista e tem muito conhecimento sobre cinema e sobre produção de filmes. Então eu coloquei aqui, ele aplicou essas técnicas, essas noções de cinema, de roteiro, ele aplicou para o mundo dos negócios. Então ficou bem interessante esse livro e ele mostra uma narrativa muito legal. Mas daí, então, o que seria esse método, né? Então, basicamente, é isso daqui, ó. O que é o método SB7? Primeiro, tu cria um personagem. Esse personagem, em segundo lugar, vai ter um problema. Depois desse problema, que ele tem uma dificuldade, ele vai encontrar um guia. E depois, esse guia vai ter um plano e vai convidar o nosso personagem a agir. E depois que ele agir, ele vai ter um sucesso, que é a etapa 6, ou ele vai evitar o fracasso, que é a etapa 7. Então, basicamente é isso. Para criar uma história, a gente precisa passar por cria um personagem, o personagem tem um problema, ele encontra o guia, depois ele tem um plano, convida para agir e soluciona esse problema. E eu vou explicar cada um desses itens aqui para vocês, para deixar mais claro. Trazendo para o primeiro ponto, que é o personagem. O que ele fala no livro? O herói, na narrativa, não é a tua marca. O herói, na verdade, é o teu cliente. Então, a gente tem que inverter um pouco esse raciocínio de pensar em tentar apresentar a nossa marca como se ela fosse a melhor. Na verdade, quem é o melhor é o nosso cliente. Nosso cliente é o herói e ele que vai conquistar as coisas. Então, botei 2 exemplos ali, pode ser Matrix, ou pode ser Kung Fu Panda, ou pode ser qualquer filme de ficção. Geralmente tem o protagonista, esse herói, ele tem um problema, como na Matrix, ele encontra um guia, que daí na Matrix, por exemplo, seria o Morfeu. Esse guia dá uma orientação para ele, dá um método, dá um plano, e eles executam esse plano e têm sucesso até o final do filme. E geralmente é mais ou menos isso, né? Tipo, o mestre, o guia vai dar a condução pro herói e o herói vai chegar no resultado desejado. Pare de dizer que a sua marca é a melhor em tudo. Comece a mostrar quais são os benefícios que a tua marca vai desenvolver pro teu cliente. Isso a gente vai para então a etapa 2, que é o problema do cliente. E a gente tem que identificar qual que é o problema que o cliente tem, e daí aqui nessa construção de narrativa, identificar qual é o problema do nosso herói, né, da nossa história. E esse problema, ele pode ser tanto externo, quanto interno e quanto filosófico. E as empresas, elas tendem a achar que a solução dos problemas delas são para os problemas externos. Mas, na verdade, as pessoas compram as soluções por causa dos problemas internos. No livro, ele dá um exemplo que é o seguinte. Eu tenho uma casa e eu quero pintar essa casa. Esse seria o problema externo. Mas, na verdade, eu não quero só pintar a casa por pintar a casa. O meu problema interno é que eu quero mostrar que a minha casa tem valor. Ela é moderna, que ela se mantém, se valoriza.
E mais internamente, as questões de problemas filosóficos, é que eu quero mostrar para todo mundo do bairro, mostrar para os meus amigos que frequentam a minha casa, que a minha casa tem qualidade, que a minha casa é importante para o bairro. Então, esses seriam os 3 níveis e a gente tem que chegar mais profundo possível, né? Não ficar só no problema externo. Depois que a gente tem o nosso personagem e depois que a gente criou, que a gente identificou qual que é o problema, a gente vai para a terceira etapa, que é encontrar um guia. E aqui é onde a gente se encontra como empresa. Nesse caso aqui, tu tem que ver qual o valor da tua empresa como guia para esse cliente. Aqui eu representei, por exemplo, o mestre Yoda. Ele é o guia e o herói vai utilizar a sabedoria desse guia para alcançar os resultados. E o mais importante é que esse guia tem que ter 2 características, que é empatia e autoridade. Empatia para ele conseguir entender quais são os problemas do cliente e entender o cliente. Então, obviamente, a gente precisa ter empatia pelo cliente. E o segundo lugar é mostrar para o cliente que a gente tem autoridade naquilo que a gente está falando. Então, ter propriedade para apresentar o que tu faz de melhor. E aqui pode ser exemplos de outros clientes que tu teve, premiações, depoimentos. Isso tudo é válido. E a gente passa então para a 4ª etapa, que é a etapa do ter um plano. O guia da história, que somos os donos das empresas, a gente mostra qual que é o método que a gente está utilizando para que o nosso cliente tenha resultado. Eu trouxe como exemplo o design e não sei se vocês acompanham, mas a gente tem vários cursos de design que vendem essa ideia de métodos, né? Como, por exemplo, o método do design invisível da Valkyria ou o método D4x6, que é fature até R$ 24.000 por mês do tio Caio através do método dele, ou até métodos de metodologia de projeto, como Bruno Munari. E aqui eu deixo uma sugestão de leitura. Leiam esse livro, que é Das Coisas Nascem Coisas. Então a gente tem vários exemplos de metodologia também, né? Como Gibbon Zip e outros. Então, depois que a gente apresenta para o cliente o nosso método, a gente vai para a 5ª etapa, que é a etapa de convidar para agir. O que significa esse convidar para agir, né? Significa a gente gerar uma ação. Eu trouxe aqui o exemplo do Morfeu, que ele entrega 2 opções. Ou o Neo pegava a opção de voltar para a vida normal dele, ou ele pegava a outra opção, que era de encontrar a Matrix, fazer todas as trajetórias, as jornadas dele, através do guia que era o Morfeu. Então, por exemplo, seria: clique aqui, ligue hoje mesmo, compre agora, registre-se, últimas vagas, tudo isso que convida para a ação, a gente tem que aplicar aqui. E depois que a gente convida para a ação e o nosso cliente entra dentro do nosso método, aí é só a gente executar esse método, mostrar que funciona e o cliente vai ter sucesso ou, no mínimo, vai evitar o fracasso. Por isso, no final das contas, quem é o vencedor dessa jornada toda é o nosso cliente. Eu trouxe uma brincadeira aqui, mas esse vencedor aqui seria o nosso cliente e a gente é o guia para que ele alcance aquilo que ele quer. E muito importante também é que a gente tenha esse plano o mais claro possível e o plano gere mais clareza ainda para o nosso vencedor, né? Para o nosso cliente. Ele tem que saber muito claramente o valor que a gente está entregando para ele. Então, por isso, a chave é a clareza. A gente tem que criar essa narrativa, identificar o herói, ou seja, identificar o cliente, identificar o que esse herói quer, qual que é o problema desse herói, e também, no final, o que de maravilhoso a gente vai proporcionar para ele, nós como guia, o que nós podemos transformar na vida dele e que vai fazer com que tudo que ele quer dê certo, né? Então esse é o diferencial do Story Brand. E esse então é o resultado da facilitação gráfica que eu fiz aqui, do resumo visual, e essa é a composição final desse resumo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse resumo visual. E se vocês quiserem ter esse resumo em 4K, em máxima qualidade possível, eu deixo o link aqui na descrição. E só por um almoço no RU, um almoço no restaurante universitário,
eu disponibilizo para vocês esse resumo em altíssima qualidade. Certo? Então nos vemos em aula e até a próxima. Um abraço!